O Senado Federal, por intermédio de alguns senadores suspeitos, está articulando um golpe nesse país, perfurando um abismo para empurrar o presidente abaixo. Renan Calheiros, relator na CPI para investigar ações do governo federal. Esse indivíduo é campeão de processos lá no STF. Ele é um corrupto registrado. Esse sujeito não deveria mais representar o Senado Federal. O STF está segurando o trampolim dele. Em países sérios não existe isso. Só aqui nesse país que uma bufonaria dessa natureza acontece. Essa CPI é um engodo, é uma patifaria total. A única intenção é responsabilizar o presidente pelas mortes que dizem ser Covid-19. Desde 2020, somente morre gente aqui por Covid. Acabaram as demais enfermidades, mortes por outras doenças. Que ridículo isso! O brasileiro está realmente absorto. O povo está enterrado de ponta cabeça, esperneando, esperando o milagre acontecer. Somente nós podemos mudar os rumos desse país. Mas você deve se desprender da sua casa, encarar de forma séria o que está acontecendo e o que vai acontecer com esse país se não pararmos essa locomotiva da corrupção. Renan Calheiros foi enfiado nessa CPI para livrar cabeças de governadores e prefeitos e ainda arquitetar algo que não existe. O único intuito é promover uma falsa imputação de responsabilidade contra o presidente Bolsonaro. O governo federal enviou bilhões para esses canalhas investirem no enfrentamento desse raio de vírus e o dinheiro simplesmente desapareceu. Não houve prestação de contas e não haverá jamais. Nós vamos deixar aquele circo lá em Brasília armado? Isso é sério? Eu não consigo acreditar que essa nação está ajoelhada em resíduos de pedreiras explodidas. Queremos a CPI sim, mas que seja para apurar a verdade. Que a CPI tenha uma composição de senadores sérios e que não tenha o rabo preso com o STF. Que sejam limpos, sem nenhum envolvimento em corrupção. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, nem vou comentar sobre esse cidadão. Dá até pena desse sujeito. Uma lesma em coma, uma isca de peixe. Lamentável. O que está acontecendo aqui nesse país, gente? O que está havendo? Se quisermos, nós podemos parar aquela CPI. Ou melhor, exigir que Renan Calheiros e outros senadores suspeitos sejam afastados da composição. Eles são suspeitos, é flagrante. Renan Calheiros é pai do governador de Alagoas e Jader Barbalho é o pai do governador do Pará. Se mobilizarmos, nós podemos fazer o movimento e barrar esses elementos. Vamos para o Congresso, vamos para Brasília. Você que tem condições, parte para Brasília. Renan Calheiros, ele foi alocado lá para livrar cabeças de governadores e prefeitos. Alguém tem dúvidas quanto a isso? Quem colocou aqueles fementidos lá no Senado foi o povo. Esse povo que em épocas de eleições votam sem responsabilidade alguma. Muitos votam porque são obrigados a votarem. Nem sabe quem é o estrupício que está naqueles papéis jogados criminosamente nas calçadas, em frente ao portão das escolas, onde irão votar. Somente aqui nesse país os políticos defecam em nossas caras e depois saem andando com as nádegas borradas e ainda zombando de quem votou. Polícia Federal é responsável pela investigação de crimes que são de competência da Justiça Federal. O que decorre da sua atribuição? Apurar infrações penais contra a ordem jurídica e social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, ou de entidades autárquicas. Em nome da nação e dos milhões de brasileiros de bem,
eu encaminharei à Polícia Federal um pedido de investigação solicitando que criem uma força-tarefa e caiam em cima desses governadores e prefeitos, usem de toda a esperteza e da tecnologia e apurem tudo, independente da CPI do Senado. Que apure a verdade sobre os bilhões repassados pelo governo federal. Não podemos deixar que isso aconteça. O brasileiro tem que tomar coragem e pressionar a Polícia Federal, o ministro da Justiça, para pôr a Polícia Federal nas ruas com sirenes ligadas e começar a recolher provas e fazer prisões. A Lava Jato provou a eficiência de uma investigação da Polícia Federal. Ainda deixou claro que políticos e grandes empresários podem ser presos, julgados e condenados. O povo tem que começar a exigir isso da Polícia Federal. Temos que cobrar essas ações. Nós não podemos deixar que esse país continue atolado em corrupção. Receita Federal, Polícia Federal, COAF, Ministério Público Federal e Banco Central. Essas são instituições que têm que agir em conjunto e na calada e com estratégia. O povo deve começar a se articular, criar movimentos e pedir agilidade. Temos que pôr essas instituições para trabalhar de forma férrea a favor do Brasil, combatendo as irregularidades, os desmandos, o tráfico de influência, os desvios de dinheiro do contribuinte. Eu chamo a atenção do diretor da Polícia Federal, delegado Paulo Maiorino. Senhor delegado, nós, povo brasileiro, pedimos que o senhor crie uma mega operação, força-tarefa, que desvende essa farsa do Covid-19, esse vírus. Sabemos da competência da Polícia Federal. Jogue tudo no ventilador, publique cada trapaça encontrada. Olha aqui, se quiserem agir com rigor da lei, a limpeza vai ser feita. Esse país não pode mais atravessar uma eleição com esses peçonhentos na política brasileira. A Lava Jato provou que a lei pode ser aplicada com eficácia e rigor. Eu sou Ronaldo Moscou, criador do canal Caderno Federal no YouTube. Muito obrigado pela atenção.